Cordiais saudações, eu sou o Padre Policarpo, padre da Igreja Ortodoxa Grega da Diáspora, e eu estou sob o homofórum de Dom Atanásio de Salix. E neste vídeo eu vou responder a um short do protestante Abraão Borel, que me lançou desafio. Ele pediu para eu definir o que é um protestante. E também me acusou de espantalho, porque eu citei Lucas 20:38, que fala que Deus não é Deus de mortos, mas Deus de vivos, Deus de Abraão, de Isaac e Jacó. E a gente vai ver isso depois. Primeiro segue o vídeo do senhor Abraão Borel. Parte 2 do vídeo resposta, Padre Policarpo, sobre a intercessão dos santos. Bom, Padre Policarpo, da mesma forma que eu estou tratando com um ortodoxo, o senhor está tratando com um reformado. Então, assim, a referência que o senhor traz dos protestantes, que protestantes são esses? Qualquer um que andou no meio da rua e é o nosso protestante. Defina protestante para mim. São arminianos ou eles são calvinistas? Por exemplo, um outro, quando o senhor coloca lá, por exemplo, Abraão, Isaac e Jacó, que eles estão vivos diante da presença de Deus, o senhor cria ali um espantáliozinho, bate nesse espantáliozinho, como se estivesse refutando de fato uma doutrina reformada. Mas nós, reformados, não cremos nisso. Quem, porventura, disse que os santos que estão na presença de Deus estão mortos? Quem, porventura, disse isso? Isso só mostra, com todo respeito, isso só mostra sua ignorância quanto a conhecer, de fato, a fé reformada. Não conhece? Então, falou qualquer coisa. Seu vídeo curto foi uma péssima resposta, uma péssima refutação, uma péssima. Quem defende que aqueles que morrem não estão vivos na presença de Deus são as testemunhas de Jeová e os adventistas do sétimo dia. Duas seitas que não tem nada a ver com a igreja evangélica, não tem nada a ver com a igreja reformada, não tem nada a ver com o calvinismo, não tem nada a ver com a arminianismo. Péssimo, né? Atribuir a doutrina da testemunha de Jeová a um crente reformado. Respondendo aqui o Abraão Borel, que pediu para eu definir o que é um protestante. Tarefa difícil, tarefa hercúlea, tarefa titânica de responder o que é um protestante. Mas vamos lá responder o que é um protestante. Primeiramente eu quero dizer o seguinte: é difícil definir o protestante por quê? Porque esse movimento que é o protestantismo, esse movimento religioso, ele não é uniforme. Ele não é uniforme. Porque cada líder protestante, a partir da Bíblia, criou doutrinas diferentes dos outros reformadores e de outros líderes religiosos também protestantes. Então os protestantes eles não têm uniformidade doutrinária, eles não têm uniformidade dogmática, eles não têm uniformidade teológica. Então é difícil dizer o que é um protestante. Você pode definir um franco-latino, vulgo católico romano. Por quê? Porque o franco-latino ele acredita que o Papa é infalível quando este fala ex cátedra. O católico romano ele acredita na transubstanciação, que é um dogma de fé para o franco-latino. O franco-latino acredita no filioque, que é o acréscimo que procede do filho, no credo niceno-constantinopolitano. O franco-latino acredita que a verdade de fé é a Imaculada Conceição. Se você perguntar para qualquer franco-latino que conheça a doutrina da igreja dos franco-latinos, eles vão responder isso. Também é fácil definir o que é um cristão ortodoxo. Um cristão ortodoxo é aquele que acredita que a igreja ortodoxa é a verdadeira e que ela nunca se desviou das doutrinas reveladas, que conserva de forma integral tudo aquilo que foi ensinado por Jesus Cristo e seus apóstolos. Acredita nos 7 concílios ecumênicos, acredita na participação da vida litúrgica e participa da vida litúrgica, acredita na teoses, entre outras coisas. Se você perguntar a um cristão ortodoxo que conheça a doutrina da igreja, ele vai responder isso. Então, grosso modo, é isso.
Mas vamos pegar aí o dicionário online para responder o que é um protestante. Protestante é aquele que segue a doutrina de Martinho Lutero, criador da Reforma, ou que segue uma das igrejas ou das variações que surgiram na época da Reforma. Luteranismo, calvinismo, que é chamado de Igreja Reformada, anglicanismo e metodismo. Isso diz o dicionário. Ainda nós temos menonitas, que são batistas, né, de origem batista, menonitas, quáqueres. Temos os cristadelfos, batistas já falei, mas tudo bem. Temos pentecostais, neopentecostais, que pululam por aí. Então não dá para definir um protestante, a não ser pela via negativa, né? Protestante pela via negativa é aquele que odeia tudo aquilo que é católico, tudo aquilo que é católico. Então eles odeiam a virgindade perpétua, eles odeiam imagens, ícones. Os protestantes odeiam a doutrina eucarística ensinada por Jesus Cristo, que o pão e o vinho consagrados por um sacerdote é o corpo e sangue deles. Eles odeiam a liturgia. Então, protestante é aquele que odeia a doutrina revelada por Jesus Cristo. E aí eles usam de textos bíblicos adulterados, ou eles adulteram, ou eles interpretam a seu próprio talento, seu bel prazer, dando um outro significado do que realmente está escrito, tirando os textos fora de seus contextos. Então, esse é o protestante. É claro que existem alguns protestantes honestos. São raros, mas existem, e esses têm conflitos internos, né? Tem conflitos internos. Abraão Borel também disse que eu fiz um espantalho ao citar Lucas 20:38. É engraçado, né? Quando os protestantes e o argumento principal dele é que tem que ter fundamento bíblico. Quando algo tem fundamento bíblico, aí ele acha que a citação de um texto bíblico é um espantalho. Eu citei Lucas 20:38. E aí ele cria um espantalho me atribuindo que eu disse que, nas entrelinhas, eu quis dizer que os reformados acreditam no sono da alma, que a alma morre. Eu não disse isso no meu vídeo, em momento algum. Agora, se a carapuça serviu, o problema é dele. Eu citei Lucas 20:38, que Deus não é Deus de mortos. Deus é Deus de vivos. É Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Está lá em Lucas capítulo 20, versículo 38. Se ele não gostou, ele que vai brigar com São Lucas, que é o evangelista que escreveu esse evangelho. Não comigo. Eu não escrevi o evangelho. Bom, então segue o meu vídeo agora para mostrar, né, o suposto espantalho. Onde está esse espantalho? Mostra aí no meu vídeo curto, né, nesse corte. Mostra aí o meu espantalho, por favor. Terra. Eu só vou recorrer ao que Jesus Cristo disse no Santo Evangelho, pois ele disse o seguinte: Deus não é Deus de mortos, e sim de vivos. Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, eles estão vivos. Então, se estão vivos, eles podem interceder por seu povo e agora pelo seu novo povo, que é o povo da nova aliança. Ainda aqui vocês podem ver a folha de rosto do livro Mimetismo Católico, do pastor calvinista reformado Álvaro Reis, Mimetismo Católico. Agora vocês podem ver a página, se não me falha a memória, 21
do livro Mimetismo Católico, onde o Álvaro Reis, o pastor, ele cita contra o doutor Carlos de Laet, né, doutor da igreja, um doutor que pertencia à igreja romana, um professor, né, Carlos de Laet, e aí ele cita Eclesiastes 9:5, que eu vou ler aqui para vocês. Os vivos sabem que deverão morrer, enquanto os mortos não sabem nada, nem terão recompensa, porque a lembrança deles cairá no esquecimento. Por que Álvaro dos Reis citou esse versículo, que os mortos nada sabem? Eles não sabem? Eles não estão na glória de Deus? Quer dizer, ele usou esse texto para dizer que não tem intercessão de santos? Mas esse texto não quer dizer que não tem. Esse texto não quer dizer que não tem intercessão de santos. Está dizendo que os mortos nada sabem. Ou seja, está falando do som da alma. Que naquela época se acreditava que as almas ou elas dormiam ou morriam, ou eram sombras no Sheol, né? Sombras semiconscientes. Porque a revelação ainda não estava completa. Pois, como diz o apóstolo João, no prólogo do Evangelho, a lei veio por Moisés. A graça e a verdade e a revelação, vieram por Jesus Cristo. Até porque, na primeira carta de São Pedro, deixa eu pegar aqui, capítulo 3, deixa eu pegar aqui o capítulo 3 da primeira epístola de São Pedro. Versículo 19. E assim foi proclamar também para os espíritos aprisionados, ou seja, para aqueles que outrora não acreditavam nos tempos de Noé, quando a paciência de Deus se prolongava e Noé fabricava a arca. Cristo foi pregar aos mortos, aos rebeldes. Continuando no capítulo 4 da mesma epístola. Primeira epístola, capítulo 4, versículo 6. Eis porque a boa nova foi levada, a boa nova, o evangelho, eis porque a boa nova, a boa notícia, foi levada também aos mortos, para que eles, condenados como homens a morrer corporalmente, vivessem espiritualmente segundo Deus. Primeira epístola de São Pedro, capítulo 4, versículo 6. Então Cristo foi levar o evangelho aos mortos, então eles não estão semiconscientes. Isso, né, a respeito do texto que o reverendo pastor Álvaro Reis citou contra Carlos de Laet, tá? E é isso, vou finalizar o vídeo por aqui, respondendo a esse short. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem gostou, deixa o like. Isso é importante para o crescimento do canal. A plataforma vai entender que mais pessoas devem assistir a este vídeo. Se é a primeira vez que você passou por aqui, gostou, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Se inscreva no canal, aperte o sino de notificações para mais vídeos e compartilhe este vídeo nas suas redes sociais
e que o bom Deus se lembre de nós em todo tempo, agora e sempre, e pelos séculos dos séculos. Amém.